Boa noite, hoje teremos uma aula de matemática sobre potenciação e suas propriedades. A definição de potenciação é que ela é uma operação matemática na qual nela há uma multiplicação entre números iguais. Antes de mais nada, antes de começar a aula, vou simplificar alguns termos no vídeo para não ficar explicando e o vídeo ser muito longo. Porém, no comentário, na descrição, sendo mais específico, na descrição do vídeo, vai ter um textinho com todas as nomenclaturas corretas, matematicamente falando. Prosseguindo. Ou seja, a potenciação vai ser quando A está elevado a N e esse A está tendo uma multiplicação entre eles N vezes. A elevado a N está sendo multiplicado entre si N vezes, ok? A nomenclatura vai ser a seguinte: temos A elevado a N igual a B. Esse A vai ser chamado de base, o N de expoente. E por fim, o resultado, que nesse caso aqui é o B, vai ser chamado de potência. Por favor, não confundir. 5 vezes 3 vai ser diferente do que 5 elevado ao cubo, ou seja, 5 elevado à terceira potência. Por quê? O 5 vai ser repetido 3 vezes, mas entre eles, entre os números 5, vai ter uma adição. 5 mais 5 mais 5. Ele foi repetido 3 vezes, mas na multiplicação vai ter uma adição entre essa repetição de números. Nesse caso aqui, nessa potência, o 5 vai ser repetido 3 vezes. 1, 2, 3. Só que entre eles vai haver uma multiplicação ainda. Ou seja, 5 mais 5 mais 5 vai ser igual a 15, que é diferente de 5 vezes 5 vai dar 25, vezes 5, 25 vezes 5 vai dar 125. Portanto, são números diferentes. Então, vamos dar início às propriedades de potência. Primeira propriedade. Um número negativo elevado a expoente par, isso vai ser... o resultado sempre será positivo. Vamos ver aqui. Menos A elevado a N vai ser igual a mais B, onde N é um número par e B pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, vai ser positivo o número. Aqui temos exemplo. Menos 3 elevado ao quadrado, ou seja, a segunda potência, vai dar igual a 9, positivo. Segunda propriedade. Um número negativo elevado a expoente ímpar. O resultado dele sempre será negativo. Vamos ver aqui. Menos A elevado a M elevado a M vai ser igual a um número negativo, menos B nesse caso. Onde M é um número ímpar e B pertence ao conjunto dos números inteiros, exceto os naturais. Isso daqui quer dizer que B vai ser negativo. Vamos ver um exemplo. Menos 3 elevado ao cubo, ou seja, a terceira potência. Menos 3 vai dar mais 9 vezes esse menos 3 que sobrou vai dar menos 27. A terceira propriedade de potenciação. Multiplicação de potências de um mesmo número terá como resultado o próprio número elevado a n mais n, tá bom? Vamos ver aqui no exemplo. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Isso vai ser igual a 2 ao quadrado, 2 repete 2 vezes, vezes o 2 ao cubo, 2 vai repetir 3 vezes. E nisso eu posso somar os expoentes, dando 2 elevado à quinta potência. Aqui vai dar 4 vezes 8 e 4 vezes 8 32. A quarta propriedade. Divisão de potências de um mesmo número. O resultado será
o próprio número elevado a n menos n. Vamos ver aqui no exemplo. Temos 2 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao quadrado. 2 ao cubo é a mesma coisa que o 2 repetido por 3 vezes. E embaixo o 2 vai ser repetido por 2 vezes. E nisso vai dar o próprio 2 elevado a 3 menos 2. Nisso vai dar 2 elevado à primeira potência. Note que bem aqui eu posso cortar. 2 sobre 1 é igual a 2, de certa forma. A quinta propriedade da potenciação nos diz que potência de potência terá como resultado o número elevado a n vezes m. É só uma dica, na matemática, quando existe essa palavra de, ela costuma indicar uma multiplicação, tipo 75% de 25, ou seja, eu vou ter que pegar 75 sobre 100 vezes 25, isso é uma porcentagem. É só uma dica. Então, vamos lá para o exemplo. Nós temos 2 elevado ao cubo, entre parênteses, 2 elevado ao quadrado, entre parênteses, tudo isso elevado ao cubo. Isso vai ser a mesma coisa aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes, 2 repetido 2 vezes, 1, 2, 3 vezes por causa do cubo. Isso vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, e nisso vai dar 2 elevado à sexta potência. A sexta propriedade nos diz potência elevada a uma potência. Terá como resultado o número elevado a n potência repetido por m vezes. Vamos entender no exemplo abaixo. Nós temos aqui 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, estou confundindo. 2 elevado ao quadrado, e esse 2 está sendo elevado ao cubo. Então a gente resolve de cima para baixo, primeiramente. Então nesse caso a gente tem que resolver esse 2 ao cubo, para poder calcular isso daqui. Então vamos lá. 2 ao cubo vai ser, repete o de baixo, o número, que nesse caso aqui é 2, elevado a 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E nisso tudo vai dar igual a 2 elevado à oitava potência. Veja a diferença aqui, ó. Parece ser semelhante, mas não são. Aqui deu 2 elevado à oitava potência, aqui deu 2 elevado à sexta potência. Então, a sétima propriedade da potenciação nos diz uma potência de uma multiplicação terá como resultado um número elevado a n vezes outro número elevado a n. Vamos ver no exemplo aqui. Temos 2 vezes 3, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Isso terá como resultado o quadrado de fora vai ser elevado tanto no 2 quanto no 3. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e vezes 3 ao quadrado é 9. Isso vai dar 36. Tem uma maneira mais direta de fazer isso. Quanto é 2 vezes 3? 6. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Isso daqui também é uma expressão numérica. Lá na primeira aula no meu canal do YouTube, a gente tem uma aula sobre expressões numéricas. A oitava propriedade, potência de uma divisão, terá como resultado um número elevado a n dividido por outro número elevado a n. Vamos ver no exemplo. Aqui temos uma fração, 2 elevado a 1/3, ou seja, 2 dividido por 3. Toda a fração, ou seja, abre e fecha parênteses, elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a, esse quadrado vai ser elevado tanto no numerador, que nesse caso é 2, tanto no denominador, que nesse caso é 3. Então, 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4.
e 3 ao quadrado é 9. Ou seja, nosso resultado é 4 sobre nono, ou 9 avos. 4 sobre 9. A nona propriedade da potenciação nos diz uma potência de um expoente negativo terá como resultado 1 sobre um número elevado a n, com a diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, não importa qual o expoente que eu for levar a zero, sempre dará o resultado a zero. E isso é uma indefinição na matemática. Simplificando essa indefinição que a gente diz na matemática, é como se fosse um pecado fazer isso na matemática. Bom, vamos ver um exemplo, né? Exemplo. 4 elevado a menos 2. Ou seja, menos 2. Isso vai ser igual a 1 sobre 4 vezes 4, que é igual a 1 sobre 16. Mais para frente a gente vai ver porque expoentes negativos eu tenho que colocar em forma de fração, porque eu tenho que colocar 1 sobre não sei lá quanto. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. A 10ª propriedade. Potência de uma fração com um expoente negativo. Aqui teremos como resultado b sobre a elevado a n, ou seja, eu troquei o numerador com o denominador e o expoente virou positivo. Claro, com a diferente de zero e b diferente de zero. Por quê? Inicialmente, se aqui for zero, como eu disse, nunca pode dividir um número por zero, é um pecado. Assim como, se o a também for zero, também a gente vai cair na indefinição, nunca se pode dividir por zero. Então vamos para o exemplo. 8 terços, ou seja, 8 dividido por 3, tudo isso elevado a menos 2. Isso vai ser igual, eu troquei de posição, 3 foi para cima e o 8 foi para baixo. Troquei o sinal do expoente para positivo, ficou 3 oitavos elevado ao quadrado. E aqui a gente já sabe resolver, né? Que a gente viu na propriedade anterior. Isso daqui, o 2 vai levar tanto 3 quanto 8. 3 vezes 3 sobre 8 vezes 8. 3 vezes 3 vai dar 9 e 8 vezes 8 vai dar 64. 9 sobre 64 avos. A 11ª potência nos diz que uma potência de um expoente racional terá como resultado uma raiz cujo índice é m e a raiz está sendo elevado a n. Claro, com m diferente de zero, como eu disse. Se o zero estiver sendo dividido por algum número, isso será um pecado na matemática, é indefinido, tá bom? Vamos ver o exemplo. Temos o 16 elevado a 2 sobre 4. 2 sobre 4. Esse 2 sobre 4 pode ser simplificado por 2, tanto em cima quanto embaixo, vai ficar 16 sobre meio, ou melhor dizendo, 16 elevado a meio. E, como a propriedade nos diz, o numerador vai ser elevado a 16 e o denominador vai ser o índice, que é esse número bem aqui, da raiz. Nesse caso aqui, raiz quadrada. E olha, qual é a raiz quadrada de 16? 4. Aqui, ó. 4. A 12ª propriedade, ela é tão óbvia que eu nem coloquei explicação. Ela nos diz que a potência elevada a 1 terá como resultado o próprio número. A elevado a 1 é igual ao próprio número, nesse caso, A. E por fim, a última propriedade nos diz, que nesse caso a terceira propriedade. Potência elevada a zero terá como resultado 1. O porquê eu expliquei aqui embaixo, vou explicar aqui embaixo e vou explicar mais no final do vídeo. Então vamos lá. Claro, com A diferente de zero. Mais uma indefinição, mais um pecado na matemática. 0 elevado a zero é indefinido na matemática, ou seja, mais um pecado que os matemáticos não podem cometer, tá bom?
Por isso que é aqui, com A diferente de zero, ou seja, zero não pode ser elevado a zero, é indefinido. Vamos para o exemplo. Nesse caso aqui, eu quero justificar porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou reescrever uma fração, de modo que eu quero subtrair os expoentes, utilizando as propriedades anteriores que eu já expliquei. Por exemplo, dado uma função, uma fração, 2 elevado a 2 elevado ao quadrado. Você já sabe, né? Esse quadrado vai levar tanto o numerador quanto o denominador, vai ficar 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2. Eu posso escrever isso como a base 2 elevado a 2 menos 2, né? Numerador menos o denominador. E claro, 2 menos 2 vai dar igual a 0, ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Aqui logo de cara vocês poderiam perceber, 2 dividido por 2, 1. 1 elevado ao quadrado, o próprio 1, tá bom? Por fim, resumindo, fiz uma espécie de reta, né? Apesar de não parecer muita reta. Mas assim, os valores, eles aumentam de cima para baixo. Aqui tem 2 elevado às potências negativas, elevado a zero, e potências positivas. Bom, quero que vocês percebam o seguinte. Conforme eu for descendo, os expoentes aumentam mais 1. Entendeu? E quando eu vou subindo, os expoentes diminuem mais 1. Agora, em relação aos valores, ou seja, o resultado, as potências, de baixo, elas vão sendo duplicadas, porque nesse caso estamos falando do 2. Se aqui fosse 3 elevado a menos 2, de cima para baixo seria triplicadas, mas nesse caso é 2, então elas estão sendo duplicadas. E se eu fizer ao contrário, de baixo para cima, elas seriam a metade do valor. Então vamos olhar aqui o exemplo do 2 elevado a zero, como eu disse, que eu vou explicar mais para frente. Conforme aumenta aqui, eu vou subtrair menos 1 desse expoente, que vai resultar zero. Enquanto ao resultado, vai ser 2 vezes meio. E 2 vezes meio é o próprio número 1. Agora, por que quando é negativo eu coloco 1 sobre o número? A gente vai pegar esse mesmo exemplo. Conforme eu for subindo, que nesse caso diminui, vai ficar 0 menos 1, que vai dar 2 elevado a menos 1. Tá. Em relação ao valor, esse 1 para cá, ele vai ser multiplicado por meio. 1 vezes o meio é o próprio meio. Então, conforme a gente for diminuindo os valores, eles vão sendo multiplicados pela base. Então, é isso que a gente tem a dizer em relação à reta. Por isso que qualquer número elevado a zero é 1, exceto pelo próprio zero elevado a zero, que é uma indefinição. E porque quando os expoentes são negativos, o resultado é 1 sobre o próprio número elevado ao expoente. Agora eu vou colocar aqui as 4 propriedades de potenciação mais importantes, tá bom? Eu não vou explicar de novo porque eu já expliquei, o vídeo já deve estar longo. Então é isso. Eu listei as 8 mais importantes. Espero que tenha gostado dessa aula. Obrigado pela sua atenção e boa noite.